Oi, gente. Gente, continuando com o assunto de vapor, hoje a gente vai ver um pouco sobre a distribuição desse vapor, que é basicamente as tubulações e os equipamentos que são utilizados na tubulação de distribuição de vapor. Então, o que seria um sistema de distribuição de vapor? Então, para conduzir vapor na caldeira até os pontos que são utilizados no sistema de tubulações, podem ser mais ou menos complexos, de acordo com a distância, a posição, características dos equipamentos, consumidores de processo. Então, se você vai utilizar trocador de calor, se você vai utilizar caldeiras, se você vai utilizar panelas de pressão para algum processo químico, ou se você vai utilizar água quente para lavagem de algum tecido, o que for. Para que o vapor chegue ao seu destino na quantidade correta e na temperatura, ou seja, você não tem a transformação de fase de voltar o vapor para o condensado, ou seja, para o líquido, é necessário que a gente mantenha ele de acordo com a temperatura e a pressão requeridas para esse vapor continuar sendo vapor, certo? Então, essas linhas de transmissão, de distribuição, na verdade, de vapor, tem que estar bem asseguradas, ou seja, não pode ter nenhuma falha nessas linhas, tá? E se houver falhas, você tem que ter equipamentos que busquem esse condensado e tire essa água. Entre os principais fatores que podem interferir na eficiência da distribuição estão o dimensionamento correto, a drenagem do condensado nos pontos de acúmulo, então de tirar água, e o isolamento térmico dessas tubulações, válvulas e acessórios. As tubulações, que são utilizadas. As tubulações de vapor devem ser montadas o mais nivelado possível, ou seja, qualquer desnível da sua linha, você pode ter acúmulo de condensado, tá? Caso seja possível, deve prever uma inclinação no sentido do fluxo, ou seja, que o condensado saia da linha e não fique na linha. Essas tubulações devem ser instaladas na parte superior das instalações, ou seja, não no chão, e deve-se evitar a utilização de canaletas, somente utilizando esse recurso em casos excepcionais, certo? E para mudança de direção deve ser utilizado curvas de um raio longo, 90 graus, para evitar que um raio curto evite que esse vapor bata nas paredes de uma forma brusca, e se ele bate na parede de uma forma brusca, ele pode vir a condensar, tá? Então ele faz um choque e condensa. Essas tubulações apresentam variações de temperatura, devendo ser prevista sua dilatação. Então, o material da tubulação também vai dilatar, porque o vapor, querendo ou não, ele está numa temperatura elevada, e os materiais metálicos, eles dilatam com temperatura. As tomadas para os ramais e equipamentos devem ser realizadas por cima, evitando assim a presença do condensado. Então, a gente vai ver aqui na figura. Então, a gente não utiliza a passagem do condensado de forma inclinando. Então, o condensado, a tubulação, ela não faz esse T, tá? Então, é melhor ela fazer essa curva. Então, a gente faz a passagem do condensado numa curva para depois passar, vapor numa curva, depois passar o condensado e ser retirado lá na frente, tá? Ao invés dele cair aqui de uma forma muito brusca. E aí a condensação sempre vai, mesmo por mais que você tenha uma tubulação que esteja dimensionada de forma correta, seja isolante, você sempre vai ter pontos que possam ocasionar o condensamento desse vapor, tá? E aí, também porque o vapor, quando ele entra em contato com a tubulação vai estar um pouco mais fria do que esse vapor. Então, pode transferir calor, então o vapor pode transferir calor para a tubulação, e aí se ele transfere calor para a tubulação, ele perde esse calor. E se ele perder esse calor, principalmente a quantidade de calor latente, ele volta a ser da forma líquida, ou seja, do condensado. Então, por isso a gente fala que o vapor, a gente vai tirar o condensado dessa linha, mas a gente tá tirando a água, tá? E
esse processo também pode ser ao contrário. Então, sua linha também pode estar quente e aí ela pode vir a vaporizar esse condensado, tá? E aí, na figura que a gente vai ver mais na frente, um recipiente que vai conter um determinado produto que deseja aquecer através de uma serpentina. O vapor, ao circular pela serpentina, cede calor latente ao produto. E aí, o condensado formado proveniente dessa troca térmica flui para a parte inferior da serpentina, que deve ser drenada. Se o vapor se condensa numa velocidade superior da drenagem, ou seja, eu tenho muito mais água do que eu consigo tirar a água da linha, então no caso seria se a vazão do vapor na entrada da serpentina for muito maior do que a vazão da descarga desse condensado, haverá um acúmulo de condensado. E aí esse efeito é chamado de alagamento. Então é como se a sua tubulação alagasse, eu tivesse muito condensado. E esse condensado, a princípio, se encontra à mesma temperatura do vapor, o que não representa dizer que esteja a mesma quantidade de calor, tá? Por esse motivo, a presença de condensado reduz sensivelmente a eficiência da troca térmica na serpentina, pois o condensado, ao ceder o calor, assume temperaturas cada vez menores, fazendo diminuir a temperatura da superfície de troca e reduzindo o fluxo de calor. Então, você não vai ter uma troca eficiente de calor. Então, aqui a gente tem um exemplo de drenagem do condensado passando por uma serpentina e ficando. Então, aqui a gente tem uma serpentina aquecendo algum fluxo sem condensado. E aqui a gente tem uma serpentina que tem o condensado acumulado nela. Então, a troca de calor aqui é muito menor do que a troca de calor sem o condensado, certo? E aí a gente também utiliza válvulas de bloqueio, e aí essas válvulas têm que ter uma atenção especial, que deve ser a drenagem, a montante das válvulas de bloqueio, ou seja, antes do sistema de vapor. Repare que quando se fecha uma válvula, torna-se condensado antes da mesma. E recomenda-se, inclusive, a instalação de um bypass no menor diâmetro para que ocorra a abertura antes da válvula principal. Com isso, preserva a mesma, ou seja, a válvula, facilitando a sua abertura, como pode ser verificado na figura. Então, a gente tem aqui a nossa válvula de bloqueio com bypass. Então, bypass é essa válvula aqui, esse sistema com outra válvula. Então, eu tenho minha válvula de bloqueio, tenho as válvulas simples de abertura ou fechamento do fluxo. E aí a gente tem a tomada do bypass para ajudar a passar o fluxo de vapor e na linha principal passar o fluxo de condensado, se houver. E aí você também pode adicionar, nesse sentido aqui, uma outra linha para retirada desse condensado. E aí pode também ocorrer na tubulação reduções, e aí são utilizadas para redução e ampliação do diâmetro dessas tubulações. E aí essas reduções podem ser rosqueadas ou soldadas na sua linha. Em aplicações do sistema de vapor, essas reduções devem ser excêntricas e não concêntricas, com a parte reta da linha com a tubulação evitando um acúmulo de condensado. Então aqui a gente tem um exemplo de uma redução concêntrica com uma redução excêntrica. Então, a gente tem uma redução de forma essa concêntrica, essa curvatura aqui, ao invés de ter uma curvatura aqui excêntrica muito grande. Então, é como se fosse um ângulo de 90 graus e aqui a gente tem um ângulo suavizado. Então, quando a gente tem esse ângulo suavizado, o vapor, ele, ao se chocar com esse ângulo, ele não se transforma tanto em condensado como aconteceria se ele tivesse com esse ângulo aqui próximo de 90 graus, tá? Então, assim como não só para o vapor, mas quando você tem qualquer passagem de fluxo, se você não quer que exista perda de calor, com esse choque na parede, você vai utilizar esse ângulo menor do que, quer dizer, maior do que 90 graus, para que você tenha uma curva mais suave. E aí a gente tem os filtros de linha, que aí no caso seria o filtro tipo Y, que é recomendado para as linhas de distribuição de vapor.
e que sejam montados de forma inclinada, evitando também o acúmulo do condensado. Então, todos esses equipamentos são utilizados e devem ser utilizados de forma correta para que evitem o acúmulo de condensado. Por quê? Toda tubulação, quando o vapor entra em contato com esses equipamentos, eles tendem a existir a formação do condensado. Por quê? Porque esses equipamentos eles vão ter essas reduções, pode ocorrer de ser de tipo de material diferente da tubulação, e aí se é de tipo de material diferente, elas podem estar a temperaturas diferentes. Se estarem em temperaturas diferentes também significa que o vapor, quando entra em contato, vai perder calor. Então, a gente sempre tem que evitar a formação desse condensado, certo? Então, aqui, o filtro Y com acúmulo de condensado. Por quê? Porque ele está apontado para baixo. E aí, se ele está apontado para baixo, o condensado ele tem uma densidade muito maior do que o vapor, então ele tende a cair. E se ele está aqui no sentido do fluxo, então tanto o condensado quanto o vapor estão passando aqui, e o que só vai coordenar para a saída do meu filtro não teria o acúmulo do condensado, né? Só a filtragem do meu sistema. E aí a gente tem botas coletoras, ou pode ser o nome também de acumuladores de condensado. Então, são equipamentos que são utilizados na linha justamente para pegar todo esse condensado da sua linha de distribuição e evitar que se condense em outros equipamentos, como as válvulas e filtros. Então, a condensação em tubulações se faz com que a água fique na parte de baixo da tubulação, e deve-se prever a instalação desses acumuladores de condensado para evitar golpes de ariete, ou seja, golpes que vão fazer com que a sua tubulação ou os seus equipamentos sofram processo de corrosão, e a queda do título, ou seja, a relação entre líquido e vapor. E aí a queda do título significa que você vai ter mais líquido do que vapor no seu sistema. E aí essa redução pode ocorrer devido ao contato do vapor com essa água condensada, então por isso que a gente precisa tirar a água condensada. E também ocorre caso se instale tubulações de pequenos diâmetro para drenagem, ou seja, você tem uma vazão muito pequena porque você tem um diâmetro muito pequeno, certo? Então você precisa aumentar esse diâmetro da tubulação de drenagem. Então aqui a gente tem o exemplo de colocar os acumuladores na linha de vapor, distribuição de vapor. Então eles ficam abaixo, então coleta, e aí você vai ter um nível onde você vai ter acoplados purgadores, onde você abre e aí sai o líquido, literalmente, o condensado. E você tem a parte de baixo, que é a forma incorreta, onde você vai ter um acumulador muito pequeno, e aí não vai conseguir guardar o volume suficiente para purgar esse condensado. Então o condensado acaba saindo e continua sendo, ele acumula, ou seja, ele usa toda a área do meu acumulador. Então aqui tá usando toda essa área, e aqui não tá usando toda a área, ainda tem área suficiente para cair mais condensado e posteriormente esse condensado ser purgado. E aí os purgadores, somente através da aplicação dessas válvulas automáticas, conseguem garantir a descarga desse condensado sem perda de vapor nossa distribuição. Isso porque essas válvulas reagem abrindo ou fechando em função da presença do condensado. Então, se existe condensado, a válvula abre e você purga o condensado. E aí esses tipos de válvulas são chamados de purgadores, e a sua função é basicamente drenar o condensado sem perder vapor. E existem vários tipos de purgadores, cada um vai ter suas características próprias de funcionamento e aplicação ideal. Se as condições de operação de todos os pontos de aplicação fossem as mesmas, existiria um único tipo de purgador. Mas não existe isso, porque você vai ter tubulações muito longas, você vai ter tubulações com diâmetros variados,
certo? Então, você precisa especificar o purgador para o tipo de distribuição, ou seja, de tubulação que você vai trabalhar. E também a aplicação a produção desse seu vapor, se você vai produzir demais ou vai produzir pouco vapor, certo? Então não vai existir um purgador universal, sempre vai existir purgadores para aquela aplicação. Então vai ter uma tabela fornecida pelo fabricante, onde você vai lá e seleciona o seu purgador. E aí, para selecionar corretamente esse purgador, deve conhecer vários tipos existentes e observar as vantagens que se pode obter de cada um deles para cada caso. Uma drenagem mal dimensionada ou projetada pode acarretar sérios problemas com baixa produtividade do sistema, sem falar nos riscos operacionais. Então, você pode ter dilatações das suas tubulações e, consequentemente, quebra da sua tubulação ou explosão, tá? Além do condensado, deve-se levar em consideração também o efeito nocivo do ar no sistema de vapor. Então, você não pode ter o vapor em contato com o ar. Então, você não pode ter vazamentos da sua linha, certo? E nem todos os purgadores possuem dispositivos de eliminação do ar. Então, eles ficam fechados e você vai ter que ir lá, abrir a válvula, botar um baldezinho e tirar, por exemplo, o condensado da sua linha. Isso seria para pequenas escalas, né? Mas grandes indústrias, você tem que ter o purgador de forma automática. Então, você tem que ter uma coleta, um outro sistema de coleta dessa água, desse purgador. E aqui a gente tem alguns exemplos de uso de purgadores com o tipo de serviço, as condições de trabalho, e aí quais são os purgadores recomendados e o coeficiente de segurança de cada um deles. Então, a gente tem drenagem e expulsão de vapor com retorno de condensado. Aí a gente vai depender do tipo de vapor utilizado, se vai ser vapor saturado ou superaquecido, e o tipo de pressão para cada tipo de vapor. Então, por exemplo, para uma pressão alta, maior que 2 megapascal, a gente para esse fabricante ele recomenda o tipo B, que é um purgador de panela invertida e tem um coeficiente de segurança 2. Por exemplo, para a drenagem de expulsão de vapor com retorno de condensado para um vapor superaquecido com baixa pressão, ou seja, até 0,2 megapascal. Então, pode ser o tipo C ou B com fator de segurança, coeficiente de segurança 3. Então, coeficiente de segurança maior. Então, pode ser um purgador de panela invertida, mas também pode ser um purgador termostático ou de expansão metálica. E aí, a gente tem a drenagem de tubulação de vapor com descarga aberta. E aí, a gente pode trabalhar tanto com vapor superaquecido ou vapor saturado. E aí, a única diferença aqui vai ser o tipo de pressão. Então, se for para uma pressão até 0,1 megapascal, a gente usa o C. Se for acima de 0,1 megapascal, a gente usa o D, que é um purgador termodinâmico. Para aquecimento de tubulações, ele recomenda o purgador termodinâmico. E para aparelhos de aquecimento a vapor ou serpentinas de tanque, vai depender das condições de trabalho. Então, vai depender das vazões. Então, se forem vazões altas, acima de 4.000 kg por hora, essa vazão pode ser constante ou variável. Ele recomenda o uso do purgador de boia ou purgador de panela invertida. Se for uma vazão média a baixa, até 4.000 kg por hora, e se for uma vazão constante, ele recomenda o A e B, então purgador de boia ou purgador de panela invertida. Mas se for uma vazão variável, então ele pode variar entre vazões médias e baixas na sua mesma linha, então ele recomenda o purgador C e A ou B e A. Então pode ser um purgador de boia, um purgador de boia de panela invertida, um purgador termostático ou de expansão metálica. E aí vai ter coeficientes de segurança diferentes também. Então, aqui nessa tabela, você pode reparar que quanto maior vai ser o coeficiente de segurança, vai ser para processos mais estáveis, ou seja, trabalhar com pressões baixas, trabalhar com vazões constantes e vazões pequenas. Então, quanto mais
menos for exigido da sua tubulação, mais segurança você vai ter. Então, se o seu processo ele tem variações bruscas de pressão ou variações bruscas de volume, de vazão, na verdade, então você vai ter coeficientes de segurança menores, porque você não vai ter equipamentos suficientes que assegurem a segurança da sua linha, tá? Então, a gente tem a geração de vapor. Então, a geração de vapor pode ser utilizada para eficiência de caldeiras. Então, o que você pode fazer para evitar a perda de vapor? Medições frequentes de gases, verificação do excesso do ar nessa sua linha. Você pode utilizar no economizador, que você pode instalar aquecimento de água na alimentação. Você pode utilizar para isolamento térmico. Então, manutenção e isolamento de tubulações de água e de alimentação de caldeira, manutenção e isolamento do costado da caldeira, incrustações. Então, se sua linha tiver incrustações, ou seja, estiverem sujas, você precisa limpar e inspecionar essas áreas de transferência de calor. A água de alimentação. Então, a gente pode fazer o tratamento dessa água eliminando gases e sólidos dissolvidos ou sólidos suspensos. Então, utiliza filtros ou até mesmo processos químicos para limpar essa água. E manter a temperatura constante dessa água de alimentação. E as descargas, evitar descargas excessivas. E aí, porque descargas da sua linha significa que você também vai alterar a pressão da sua linha. Então, quando você faz uma descarga excessiva, ou seja, tira muito fluxo de vapor da sua linha, você vai estar fazendo com que exista uma diferença de pressão na linha muito grande. E aí, se existe pressão na linha muito grande, você pode ocorrer, né, na verdade, deformações da sua linha. Então, uma linha ela pode vir a quebrar, porque ela pode basicamente como se ela estivesse amassando essa tubulação. Então, essa tubulação foi amassada justamente porque teve uma diferença de pressão absurda aí, e aí você destruiu a sua linha por conta disso. Então, você precisa também prestar atenção na hora de retirar esse vapor da sua linha. O condensado, então você precisa prestar atenção. Então, você precisa drenar eficientemente o condensado nos pontos de acúmulo que pode vir a existir na sua linha de transmissão, de distribuição. A instalação e manutenção de purgadores, separadores de umidade e botas colhedoras ou os acumuladores. O isolamento térmico também é importante. Então, você manter o isolamento e ter o isolamento, né, na sua tubulação. O ar, então verificar as presenças de pontos altos e finais da linha para a eliminação desse ar, dessa umidade. Aplicação dos elementos termostáticos para a eliminação do ar também pode ser. E os vazamentos, então verificar com frequência e reparo os vazamentos da sua linha, então os vazamentos do seu vapor. E a sua pressão de operação. Peraí. Então, para a pressão de operação, você tem que prestar atenção nessa redução da pressão no ponto de consumo, ou seja, de saída do seu vapor. Áreas de trocas térmicas, então precisa manter a limpeza e a manutenção. O isolamento térmico, então manutenção e isolamento das partes aquecidas. E eficiência dos consumidores, verificação do desempenho dos equipamentos que consomem esse vapor. E aí o retorno do condensado, você tem que prestar atenção no vapor flash, então verificação do aproveitamento, considerar a sua formação de dimensionamento nas tubulações. O retorno do condensado, então esse retorno do condensado, verificação dos pontos onde o condensado não é recolhido, e aí vai ter os acúmulos. Possibilidade do retorno por gravidade, então utilizar a gravidade para devolver o seu condensado seu recipiente, né, de coleta. Verificação de viabilidade do bombeamento desse condensado
para, por exemplo, a caldeira, e também o isolamento térmico, então o isolamento do tanque de condensado e o isolamento da tubulação. E aí a gente entra na parte de dimensionamento das tubulações, que é basicamente a aplicação de fórmula. Então, o dimensionamento dessas tubulações de vapor deve ser realizado por 2 critérios: pela velocidade do vapor na sua linha e a perda dessa carga. Então, deve ter especial atenção à necessidade de pressão de cada equipamento e processo industrial. Para que se atenda a essa pressão, deve aprofundar na avaliação de instalações: a pressão de operação da caldeira, a máxima pressão de operação da caldeira, a distância dos equipamentos entre a casa da caldeira e a tubulação a ser utilizada. Novos processos industriais que necessitam de pressões mais elevadas, as de operação das caldeiras em operação. Então, basicamente, a aplicação dessa fórmula. Então, o diâmetro da tubulação vai ser relacionado a esse constante 3,5335 vezes o volume específico, que é metro cúbico por quilo, vezes a vazão, que é quilograma por hora, sobre a velocidade, que é metros por segundo. E aí a gente tem aqui na tabela a aplicação, qual é o tipo de vapor que você está utilizando, se é vapor saturado, e aí os tubos são tubos principais em indústria, então a velocidade é de 20 a 30 metros por segundo. Se for entrada de equipamentos, a velocidade cai, então de 15 a 20 metros por segundo. Se for de distribuidores ou barriletes, a velocidade é de 5 a 10 metros por segundo. Se for para o retorno de condensado, então a velocidade de uso é de 15 a 20 metros por segundo. Se for um vapor de reevaporização, é de 5 a 10 metros por segundo. E se for superaquecido, é de 45 a 60 metros por segundo. Então, aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem uma linha onde opera com a vazão de 3.000 kg por hora, com uma pressão de 10 kg força por centímetro quadrado, que transformando vai dar um volume específico de 0,1808 metro cúbico por quilograma, uma velocidade de 25 metros quadrados, e aí metros por segundo. E aí a gente tem a aplicação da fórmula do diâmetro. Então, 0,5335 vezes o volume específico, que é 0,1808, vezes a vazão, que é 3.000 kg por hora, sobre a velocidade, que é 25 metros por segundo. Isso tudo na raiz, então por isso que tem 1 sobre 2 lá em cima. Então, multiplica todo mundo na fração na parte de cima, então dá 19,1606 sobre 25, então esse valor dá 76,7, é elevado a 1 sobre 2, ou a raiz quadrada. Então, vai ser 8,76 centímetros, ou 87,6 milímetros, ou se você quiser trabalhar, porque geralmente a tubulação são trabalhadas em polegadas, isso vai ser 4 polegadas, certo? E aí, com isso, a gente termina os assuntos sobre vapor, e próxima aula a gente vai ver caldeiras, os tipos de caldeiras, certo? Então, tem uma fichinha para você, se quiser responder os exercícios sobre essa aula, e no final tem uma conta para a gente encontrar outro diâmetro para uma outra tubulação com outros valores, certo? Então é isso, até a próxima semana, tchau!